Proclamação. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9, 27. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, 14, 15. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. João 10, 10. Audiolivro Os Dons do Espírito. Percebendo e recebendo o poder sobrenatural de Deus na tua vida. De Derek Prince. Parte 1. A natureza dos dons. Capítulo 1. Os dons do Espírito Santo. O Novo Testamento descreve o cristianismo como um modo de vida sobrenatural. Para sermos membros funcionais do corpo de Cristo, assim como suas testemunhas eficazes no mundo, precisamos de compreender os 9 dons sobrenaturais do Espírito Santo e o modo como operam nas nossas vidas. O apóstolo Paulo listou esses dons em 1 Coríntios 12. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. A um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito fé, a outro pelo mesmo Espírito dons de curar, a outro a operação de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espírito, a outro variedade de línguas e a outro interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. 1 Coríntios 12, 4 a 11. Todos esses dons são sobrenaturais. Nenhum deles poderia ser explicado por talento natural, educação ou habilidade. Uma palavra de sabedoria ou conhecimento não é o tipo de sabedoria ou conhecimento que vem por passarmos 15 anos na universidade e termos 3 cursos. É a sabedoria ou a ciência que é dada pelo Espírito Santo. Cura não é o tipo de cura que é administrada pelo médico de clínica geral ou pelo cirurgião. Apesar de respeitarmos a ciência médica e estarmos gratos por ela, trata-se de cura sobrenatural. Os 9 dons do Espírito. Vejamos uma tradução mais literal de alguns dos dons do Espírito, apresentados na passagem anterior, para nos prepararmos para explorar cada um deles em detalhe nos próximos capítulos. No versículo 8, onde na versão João Ferreira de Almeida está escrito: a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, na verdade não existe o artigo definido a, no grego original. Assim sendo, eu traduzo esses dons como uma palavra de sabedoria e uma palavra de ciência. No versículo 10, há outro a operação de milagres. É literalmente operações de milagres. Ambas as palavras estão no plural, igualmente discernimento de espíritos. Deveria ser discernimentos de espíritos. 4 dons são, portanto, plurais na sua natureza. 1. Dons de curas. 2. Operações de milagres. 3. Discernimentos de espíritos. E 4. Variedades de línguas. Reconhecer a natureza plural destes dons é importante para compreendermos como eles funcionam. Os 9 dons dividem-se facilmente em 3 grupos de 3 sob os títulos de dons de revelação, dons de poder e dons vocais. Dons de revelação, uma palavra de sabedoria, uma palavra de ciência, discernimentos de espíritos. Dons de poder, fé, dons de curas, operações de milagres. Dons vocais, variedade de línguas, interpretação de línguas, profecia. Durante muitos anos, professores bíblicos e comentadores têm listado os dons espirituais em grupos de 3, com o propósito de facilitar sua referência e classificação. 3 grupos, cada um dos quais contendo 3 dons ou manifestações. Este agrupamento não é a única forma de vermos os dons, mas é uma maneira prática de os dispor e ajudar-nos a compreendê-los de forma mais clara. Uma palavra de sabedoria, uma palavra de ciência e discernimentos de espíritos são dons de revelação. Eles transmitem revelação
que não poderíamos receber de outra maneira. Fé, dons de curas e operações de milagres são dons de poder, são práticos e mostram resultados práticos. Também poderiam ser chamados dons dramáticos. Estes são os dons que realmente prendem a atenção das pessoas. Variedade de línguas, interpretação de línguas e profecia são dons vocais porque eles necessariamente operam através das cordas vocais humanas. Dons ministeriais e dons espirituais. Para evitar uma potencial confusão, é importante considerar a relação e as diferenças entre os dons ministeriais, que são encontrados em Efésios 4:11, e estes 9 dons do Espírito Santo. O contexto para os dons mencionados em Efésios 4:11 é o Cristo ressurreto, pois lemos nos versículos 8 e 10. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. O versículo 11 especifica 5 dons principais que o Cristo ressurreto deu à humanidade, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Vejamos os dons em 2 colunas paralelas. Dons ministeriais: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores, professores. Os dons do Espírito: uma palavra de sabedoria, uma palavra de ciência ou de conhecimento, fé, dons de curas, operações de milagres, profecia, discernimentos de espíritos, variedade de línguas, interpretação de línguas. Estes 2 grupos de dons distinguem-se um do outro de 3 formas. A pessoa como dom, o dom dado a uma pessoa. Primeiro, com os dons ministeriais, o próprio crente é o dom dado por Cristo à sua igreja. As Escrituras realçam isto, e ele mesmo deu uns para apóstolos. Ele não deu a alguns a possibilidade de se tornarem apóstolos, mas ele deu uns para apóstolos. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores ou professores são os dons ministeriais de Jesus para a sua igreja, porque a igreja nunca poderá ser o que ele pretende sem eles. Por exemplo, o apóstolo Paulo foi o dom ou a dádiva de Jesus para os crentes gentios. Em contraste com os dons espirituais, o dom é dado à pessoa que passa a ser capaz de o ministrar aos outros. Paulo escreveu: a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. 1 Coríntios 12:8. Assim sendo, com dons ministeriais a pessoa é o dom, e com dons espirituais a pessoa tem o dom. O dom como trabalho de uma vida, o dom como breve manifestação. Segundo, com o dom ministerial, cada aspecto do todo, o ministério, perfaz o dom. É como um atleta que corre a milha mais depressa do que todos os outros. Toda a sua vida se centra no correr a milha. De forma semelhante, para a pessoa que é um dom ministerial para a igreja, toda a sua vida se centra em ser apóstolo, profeta, evangelista, pastor ou professor. Paulo frequentemente compara o ministério cristão às atividades dos atletas, porque há muitas coisas paralelas entre elas, no que toca à necessidade de treino, disciplina e dedicação. O ministério é o trabalho de toda uma vida. Por outro lado, os 9 dons sobrenaturais são breves, dramáticos, brilhantes, manifestações que nos prendem a atenção, que acontecem e terminam. Por exemplo, uma pronunciação profética pode durar segundos ou minutos e está completa. Não é algo que dure para sempre. Uma palavra de sabedoria ocorre em poucos segundos. Um homem subitamente recebe uma revelação que o dirige a fazer algo que ele não poderia saber fazer por compreensão natural. Quando o dom de discernimentos de espírito é dado, a pessoa poderá subitamente ver que há um espírito de orgulho ou luxúria em alguém. O dom espiritual é quase como um flash de um relâmpago. Está lá por breves momentos e depois acaba. Caráter essencial, caráter não pré-requisito. Terceiro, um dom ministerial não se pode divorciar do caráter de uma pessoa. Tem de ser assim por causa da própria natureza dos dons ministeriais. É essencial ao seu bom funcionamento. Por outro lado,
Com dons espirituais, o caráter não está necessariamente envolvido. Poderia parecer que tal devesse acontecer, mas nem sempre é assim. É importante para nós compreendermos isto ou corremos o risco de termos amargas desilusões. Por vezes, a fé das pessoas fica afetada quando conhecem alguém cujo caráter não parece corresponder ao dom que ela está a exercer. Por exemplo, se uma pessoa é preguiçosa e irresponsável antes de receber um dom espiritual, é muito provável que ela continue a ser preguiçosa e irresponsável depois de ter recebido o dom. Ela pode levantar-se e profetizar como um anjo e, no entanto, deixá-lo à espera em cada encontro que marcar consigo. Não obstante, Paulo ter escrito em Efésios 4:11, e ele mesmo, Cristo, deu uns para os profetas, ele também escreveu em 1 Coríntios 14:31, pois todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Todos os crentes poderão exercer o dom espiritual da profecia. Contudo, Deus nunca diz que todos nós seremos profetas. Profetizar em si mesmo não nos dá o ministério de um profeta, nem o caráter que necessariamente corresponde a um dom ministerial. No entanto, se receber um dom sobrenatural, a sua responsabilidade aumenta. E uma pessoa responsável terá uma conduta tal que o dom andará de mãos dadas com tudo o que ela faça. O que nós vemos é que nem todos os que recebem um dom assumem essa responsabilidade ou são suficientemente maduros. Para nos ajudar a compreender melhor este conceito, os dons do Espírito Santo são como presentes debaixo da árvore de Natal. Não demora muito tempo para colocarmos um presente debaixo da árvore de Natal ou para abrirmos o presente. Estes são atos momentâneos. Certa vez abri um presente de Natal e descobri que receberam um polidor de sapatos elétrico. Mas isso não me tornou uma pessoa diferente do que eu era antes. Não alterou nenhuma parte do meu caráter. Por favor, não me interpretem mal. Não é o meu propósito depreciar os dons. O meu propósito é unicamente apontar as diferenças entre as várias maneiras através das quais a graça de Deus, o seu gratuito e merecido favor e o Espírito Santo operam, assim como os seus parâmetros. Se pensarmos que o mero exercício de um dom espiritual nos torna pessoas espirituais, devemos lembrar-nos da jumenta de Balaão. Isto faz-nos-á regressar de novo à terra. Deus fez um burro falar com o profeta porque o profeta não dava ouvidos a Deus. Veja Números 22:22-40. A lição pode ser sumariada da seguinte forma: se você fosse um jumento antes de profetizar, sabe o que seria depois disso? Os dons espirituais, só por si, não mudam a natureza ou o caráter. Deus pode usar um jumento como último recurso. Os dons espirituais, só por si, não mudam a natureza ou caráter. Deus pode usar um jumento como um último recurso. Novamente, digo que isto não deprecia os dons, mas temos de compreender que eles são dádivas, os dons e o fruto do Espírito. Outra forma de olharmos para os dons e caráter é percebermos que os dons espirituais são uma coisa e o fruto do Espírito é outra. Já vimos que existem 9 dons do Espírito e Gálatas 5:22-23 revela que também existem 9 características do fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Muitos cristãos passam, de certa forma, ao lado do que Deus tem reservado para eles, por não fazerem uma distinção básica e lógica entre os dons e o fruto do Espírito. Eu referi anteriormente que os dons são como presentes debaixo da árvore de Natal. Também podemos afirmar que a diferença entre os dons e o fruto é semelhante à diferença entre os ornamentos na árvore de Natal e os frutos de uma árvore frutífera. Colocar um ornamento numa árvore de Natal demora apenas uns breves instantes, e o ornamento não faz parte da árvore. Contudo, não podemos colocar uma maçã numa macieira. Ela aparece por um processo de cultivo, crescimento e maturação. Você sabe que vai demorar algum tempo para que aquela macieira produza maçãs que valham a pena comer. De forma semelhante, existe um processo envolvido com o crescimento do fruto espiritual. Tem de ser cultivado com trabalho, paciência e habilidade. Seria um absurdo esperarmos que uma macieira ou laranjeira recém-plantada desse fruto instantaneamente. O apóstolo Paulo escreveu: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos.
2 Timóteo 2,6. Os frutos não aparecem sem trabalho. Penso que este é um fato a que nós muitas vezes damos pouca importância. Falamos do surgimento espontâneo dos frutos sem trabalho. Os frutos conseguem crescer sozinhos, mas nos atuais mercados mundiais, você não conseguiria vender nenhum tipo de fruto que fosse simplesmente deixado a crescer por si só. Todos os frutos requerem um cultivo cuidadoso e, por vezes, intensivo, que envolve tempo e dedicação. Igualmente, alguém que não cultiva o fruto espiritual não o levará à perfeição. Alguém que não cultiva o fruto espiritual não o levará à perfeição. Também devemos compreender que um dom do Espírito não será tão eficaz como deveria, a menos que o fruto do Espírito seja cultivado com ele. E o exercício do dom poderá produzir uma mudança no caráter, apesar de tal não acontecer quando se recebe o dom. Em 1 Coríntios 13, 1-2, Paulo referiu que mesmo que tenhamos todos os dons do Espírito, se não tivermos amor, de nada nos servem. Não tem qualquer valor para a pessoa que os tem. As suas declarações são muito interessantes, porque os dons ainda poderão ter valor para outras pessoas. Se eu possuir o dom de curar e o exercitar sem amor, não me traz qualquer proveito, pois poderá trazer proveito à pessoa que é curada. Oral Roberts relatou um incidente acerca deste aspecto que eu jamais me esqueci. Uma mulher incomodava-o após uma reunião. Ela excedia os seus limites e corria atrás dele. Ele disse-lhe: "A reunião já acabou. Eu não oro por pessoas em privado." Ela nunca o deixou e insistiu de tal forma que, eventualmente, num rasgo de impaciência, ele estendeu a sua mão, tocou-lhe e ela ficou curada. Apesar do sucedido, ele disse: "Eu não recebi qualquer bênção disto. Não me trouxe qualquer proveito. A pessoa que exercita o dom não beneficia dele a menos que o exercite em amor. A pessoa que exercita o dom não se beneficia dele a menos que o exercite com amor." Eu já tive algumas experiências semelhantes e fiquei surpreendido com os resultados, considerando a forma como me sentia. Mas Deus é maior do que nós. Algumas pessoas dizem que não necessitam de dons, porque já possuem o fruto espiritual. A experiência tem me ensinado a questionar até que ponto essas pessoas realmente terão fruto. Suponha que alguém diz: "Eu tenho amor, não preciso de dons." Isto é contrário ao que está nas Escrituras, porque a Bíblia diz: "Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais." 1 Coríntios 14, 1. Uma das evidências de que seguimos ou desejamos o amor é que procuramos os dons espirituais. Na verdade, os dons espirituais são as ferramentas através das quais o amor trabalha. Os dons são os meios pelos quais o amor se torna eficiente. Os dons são os meios pelos quais o amor se torna eficiente. O amor sem os dons fica gravemente frustrado e impotente. Estou certo de que o amor nunca levará um crente a recusar os dons de Deus. A minha resposta a tal pessoa seria: o que vai fazer com todo esse amor? Como vai ajudar a humanidade? Você precisa dos dons para essa tarefa. Imaginem uma mãe sentada ao lado do seu filho que está doente e lhe diz: "Querido, eu amo-te, mas vou simplesmente ficar aqui sentada. Não vou ver se tens febre. Não te vou dar qualquer remédio. Não vou chamar o médico ou sequer orar por ti, mas eu amo-te." Quanto amor terá esta mãe? Ela tem amor nas palavras, mas não nos atos. Mais uma vez digo, um dos principais meios pelo qual é permitido ao amor atuar é através dos dons do Espírito Santo. Por exemplo, se queremos edificar a igreja pelo nosso amor a ela, então desejaremos o dom que mais edifica a igreja, que é o da profecia. Ou se amamos os enfermos, desejaremos os dons que nos permitirão ministrar a eles, ou seja, os dons de curas e operações de milagres. O amor bíblico é sempre muito prático. Ele não se baseia apenas em frases bonitas. Ele faz alguma coisa. O amor bíblico é sempre muito prático. Não devemos ser extremistas. Precisamos tanto dos dons como do amor. Precisamos tanto dos dons como do fruto. Precisamos tanto de dons espirituais como dos dons ministeriais. Nenhum destes é um substituto para qualquer um dos outros. Precisamos de todos eles. Todos os crentes têm dons espirituais. Ao continuarmos a explorar a natureza dos dons espirituais, gostaria de abordar certas perspectivas que as pessoas têm acerca dos dons espirituais,
que são confusas e não bíblicas. A primeira é que algumas pessoas acreditam que é errado dizer que os crentes têm dons espirituais, porque isso indicaria orgulho. No entanto, uma pessoa não tem nada em que se orgulhar quando recebe um dom. Em primeiro lugar, como já vimos, o dom não torna a pessoa diferente do que era antes de ter recebido. Em segundo lugar, essa pessoa não tem nada que a torne diferente de todas as outras, exceto o dom. E isso não é algo que tenha vindo dela própria, o que ela tenha obtido por mérito próprio. Uma pessoa pode ter um dom e estar grata por ele sem sentir orgulho. A segunda é que algumas pessoas não acreditam que os crentes devam dizer, por exemplo, eu tenho o dom de curas. Elas pensam que se alguém é curado, que é a pessoa curada quem recebe o dom. Ou se é manifestado o dom de profecia, elas pensam que é o recipiente quem obtém o dom. Essa perspectiva pode ter um efeito muito confuso nas pessoas e quero deixar claro que este ponto de vista não é bíblico. Se Deus dá um dom a si ou a mim, nós temos a obrigação de confessar que Ele nos deu. Eu conheço homens que, obviamente, têm um dom divino de curar, mas que, de forma a evitar controvérsias ou críticas, não o confessam. Eles dizem, eu nunca afirmei ter um dom de curas. Deus cura. É verdade que Deus cura, mas Ele usa instrumentos humanos para efetuar essa cura. Vejamos alguns lugares no Novo Testamento que declaram categoricamente que os crentes possuem dons. A primeira carta aos Coríntios 12:7 diz, a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Com a língua grega, os tempos dos verbos são muitas vezes de vital importância. Neste versículo, o verbo está num tempo presente contínuo. A um pelo Espírito é com regularidade dada a palavra da sabedoria, e assim sucessivamente. Uma pessoa que tem esses dons manifesta-os regularmente. Temos diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Romanos 12:6. Mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. 1 Coríntios 7:7. Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nos todos? 1 Coríntios 12:30. Este versículo é importante porque inclui um dos dons que as pessoas mais hesitam em dizer que têm. Quando Paulo escreveu tem todos os dons de curar, ele está claramente a dizer que nem todos têm, mas há quem o tenha. Se tal não fosse, esta seria apenas uma insignificante pergunta retórica. Aqui temos uma clara autoridade das Escrituras para que os crentes digam, eu tenho dons de curas ou de interpretação de línguas, ou outro qualquer. Deus deu-nos. Não me torna melhor do que eu era antes. Mas devo dizer que no que toca à experiência, eles manifestam-se regularmente através de mim. Portanto, procurai com zelo os melhores dons. 1 Coríntios 12:31. Se não pudéssemos ter dons, não haveria nada para procurar. É claro que a vontade de Deus é que nós procuremos ter dons. É a vontade de Deus que nós procuremos ter dons. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos dos presbíteros. 1 Timóteo 4:14. E por este motivo eu te exorto que despertes o dom de Deus, que há em ti, pela imposição das minhas mãos. 2 Timóteo 1:6. Paulo escreveu a Timóteo de tal forma que é absolutamente claro que ele considerava que Timóteo tinha um determinado dom. Se o dom está em si, então você tem-no. Servi uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. 1 Pedro 4:10. Pedro usou uma linguagem semelhante à de Paulo. Não podemos ministrar aquilo que não temos. Primeiro, há o que o recebe. Pedro assumiu que todos os cristãos teriam dons, permitindo-nos ministrar uns aos outros. A verdadeira pobreza é não termos algo com que contribuir. Esta é a trágica condição de provavelmente 90% dos cristãos que frequentam igrejas e que professam a sua fé em Cristo. Eles não receberam o que Deus lhes disponibilizou e, como tal, não o podem dar. Mas esta não é a vontade de Deus. Nenhum crente no Senhor Jesus Cristo tem necessidade de estar sem a sua própria e distinta manifestação do Espírito Santo. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer.
1 Coríntios 12, 7 e 11. Enquanto a todos os crentes são dados dons distintos, isto não limita o Espírito Santo de manifestar qualquer dom através de qualquer pessoa em qualquer tempo que ele queira, porque todos os dons residem nele. Por exemplo, se estiver numa emergência e alguém estiver a morrer à sua frente, não tente ficar a olhar para a pessoa e dizer: eu não tenho o dom de curar, portanto não há nada que eu possa fazer. Se está cheio do Espírito Santo, tem todos os dons em potencial nele. Não há nada que impeça o Espírito Santo de manifestar o dom da cura através de si naquele momento. Contudo, as Escrituras não justificam que diga que tem o dom de curas, a menos que ele seja regularmente manifestado na sua vida. Deus pode dar qualquer tipo de manifestação que seja necessária a qualquer pessoa, mas isso não é o mesmo que ter o dom. Não diríamos que o burro de Balaão tinha o dom da profecia. Por quê? Porque aconteceu somente numa ocasião. Portanto, Paulo começou e terminou a sua lista de dons do Espírito, lembrando-nos que, como crentes, cada um de nós tem o privilégio de ter a sua manifestação específica do Espírito Santo na sua vida. Paulo não sugere que Deus nos condiciona apenas a uma manifestação, mas se vivermos na nossa herança espiritual, temos o direito de gozar as manifestações do Espírito Santo nas nossas vidas. Qualquer crente que está a viver sem essas manifestações está a viver abaixo do nível da provisão de Deus para a sua vida. Terão sido os dons retirados da igreja? Algumas pessoas dizem-nos que os dons foram retirados da igreja depois do 1º século. No entanto, Paulo disse que a igreja deve exercitar os dons enquanto opera pelo regresso do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, pois em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo foi confirmado entre vós, de modo que nenhum dom vos falta, aguardando a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 1, 4 a 8. Quanto mais se aproxima o regresso do Senhor, mais precisamos de manifestar os dons. Não há qualquer escritura na Bíblia que sugira que os dons sobrenaturais da graça de Deus serão alguma vez retirados da igreja de Jesus Cristo. Quando a igreja como a noiva for ao encontro de Jesus, o noivo, ela será adornada com os dons que ele lhe enviou. O motivo por que alguns crentes não têm essas manifestações é que eles nunca deram o passo vital do que é natural para o que é sobrenatural. Acredito que o primeiro passo essencial é o batismo no Espírito Santo, acompanhado pela manifestação miraculosa de falar em outras línguas. Uma vez que entrou no reino do sobrenatural, é a vontade de Deus que continue a atuar nesse reino. Os dons espirituais não são algo remoto de uma era passada, nem tampouco estão reservados somente para alguns gigantes espirituais ou pregadores e missionários em terras estrangeiras. O Novo Testamento revela os dons como parte do equipamento espiritual da vida cristã para crentes de todos os tempos, até que Cristo volte. Os dons fazem parte do equipamento espiritual da vida cristã até que Cristo volte. O propósito final dos dons espirituais. Vamos fechar este capítulo falando do propósito dos dons do ponto de vista de Deus. Frequentemente cometemos o erro de vermos os seus propósitos e provisão somente da perspectiva do que eles farão para nós. Por exemplo, se houve pessoas falarem sobre o batismo no Espírito Santo, sentir-se-á maravilhosamente bem se tiver o batismo, mas não se sentirá maravilhosamente bem todo o tempo. Por vezes poderá sentir-se pior do que alguma vez se sentiu, porque poderá tornar-se mais consciente dos problemas, das necessidades e das forças espirituais, algo que anteriormente não se apercebia. Outros poderão dizer: ele ajudá-lo-á tremendamente com seu estudo da Bíblia, o que é verdade. Ou poderão dizer-lhe: terá o poder para testemunhar. Este também é um maravilhoso resultado do batismo. Contudo, todas essas razões para se receber o batismo no Espírito Santo estão direcionadas para o nosso próprio proveito. O grande motivo para termos o batismo no Espírito Santo é o que ele fará para o corpo do Cristo, pois todos nós fomos batizados em um só Espírito. 1 Coríntios 12, 13. Por quê? Para nos tornarmos membros eficazes do corpo de Cristo. Isso glorificará a Deus. O Catecismo de Westminster inclui essa declaração. Qual é o objetivo final do homem? É glorificar a Deus e gozar da sua presença para sempre. Poucos de nós compreendemos o fato de que o fim supremo da vida é glorificar a Deus.
Alguém me disse: se não existe para a glória de Deus, não tens o direito de existir. Essa é a verdade. Tudo foi criado para o prazer de Deus. Porque são os dons espirituais importantes? Porque trazem glória a Deus. Os dons espirituais são importantes porque trazem glória a Deus. O livro de Efésios contém algumas frases absolutamente fantásticas no que toca a isto. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Efésios 1, 3, 5, 6, 12. Qual é o propósito final de Deus em nos adotar como seus filhos? Que nós sejamos para louvor e glória da sua graça. Gosto particularmente da maneira como uma versão traduz o fim do versículo 6, que nos fez graciosamente favorecidos no amado. A graça é amontoada sobre nós. A graça é nos dada quando não a merecemos. Tornamo-nos no objeto do especial favor de Deus. Nós somos o objeto do seu favor mais do que tudo no universo, por causa do nosso relacionamento com Jesus Cristo. Nós, que somos os menos merecedores, que estamos mais afastados de Deus, fomos aproximados ao máximo. Todas as riquezas do favor de Deus têm sido amontoadas sobre nós para que fôssemos para a glória da sua graça por toda a eternidade. É aqui que os dons têm um papel a desempenhar. Efésios 3,10 diz: e foi assim para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nas regiões celestes. A Igreja de Jesus Cristo é para ser a revelação da sabedoria de Deus para todo o universo. A nossa tradução em português diz multiforme sabedoria, mas a palavra grega é ainda mais forte, significando sabedoria infinitamente variada. O nosso exercício dos dons é uma forma significativa de como Deus cumpre o seu propósito de tornar conhecida a sua sabedoria infinitamente variada pela Igreja. No próximo capítulo, veremos mais sobre esta bonita e vital ligação entre a graça de Deus e os dons que Ele nos concede. E ao nosso Senhor Jesus Cristo, profunda honra e esplendorosa glória ao Rei de todos os tempos, Deus único, imortal, invisível, sempre e sempre. Amém. Glórias a Deus, louvado seja o meu Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com todos vocês. Amém. Castigues na tua ira, nem me disciplines no teu furor. Misericórdia, Senhor, pois vou desfalecendo. Cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem. Meu ser estremece. Até quando, Senhor, até quando? 4 volta-te, Senhor, e livra-me. Salva-me por causa do teu amor leal. Quem morreu não se lembra de ti. Entre os mortos quem te louvará? Exausto de tanto gemer, de tanto chorar, imundo de noite. A minha cama de lágrimas encharca o meu leito. Os meus olhos se consomem de tristeza, fraquejam por causa de todos os meus adversários. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal, porque o Senhor ouviu o meu choro. O Senhor ouviu a minha súplica.
os meus inimigos frustrados recuarão de repente. Senhor, e livra-me, salva-me, por causa do teu amor leal. Quem morreu não se lembra de ti, entre os mortos quem te louvará? Estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar imundo de noite. A minha cama de lágrimas encharca o meu leito. Os meus olhos se consomem de tristeza, fraquejam por causa de todos os meus adversários. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal, porque o Senhor ouviu o meu choro, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor aceitou a minha oração. Serão humilhados e aterrorizados.